As pessoas sempre me perguntam quais são as melhores dicas para proteger o patrimônio antes do aumento do imposto de herança. Eu sei que talvez você não esteja muito habituado com este tema sobre o aumento do imposto de herança, mas rapidamente deixa eu te dizer. Se você não tem preocupação com o aumento do imposto de herança que vai repercutir um dia lá na hora de fazer um inventário da família, quando algum ente querido falecer, o aumento do imposto de herança que vem chegando, né, tá batendo na nossa porta por causa da reforma tributária, vai trazer um impacto econômico gigantesco. Então é com isso que as pessoas estão preocupadas. E aí então resolvi fazer este vídeo aqui para te dar algumas dicas. Talvez eu tivesse muitas outras além dessas aqui, mas eu separei algumas que eu acho muito importante para que você comece então a pensar no que fazer para proteger o seu patrimônio por causa deste aumento do imposto de herança. Então vamos lá. A primeira coisa que você não pode é não fazer nada, você precisa buscar uma solução, precisa conhecer melhor o assunto, entender o que vai acontecer com o seu patrimônio, que é exatamente o que eu disse no início deste vídeo, que com o aumento do imposto de herança vai trazer um impacto gigante na hora de fazer um processo de inventário. E uma perda patrimonial que você nem imagina que pode ter, né, é o que vai, infelizmente, te trazer prejuízos enormes, talvez para os seus filhos, talvez para toda a sua família. Então você não pode deixar para lá. Este assunto, este problema também lhe interessa. Então a grande dica neste momento é busque informações, comece, né, a entender melhor este assunto, porque você não pode ficar simplesmente sem fazer nada. Essa é a pior escolha, não fazer nada. Então, agora a escolha é entender um pouco melhor o assunto. A internet tem bastante coisa, então você já precisa entender qual o impacto que o aumento do imposto de herança vai trazer para a sua vida. O que isso vai trazer de prejuízos na hora de fazer o inventário. Então, a informação é algo imprescindível para que você possa tomar as melhores decisões. Olha, não adianta simplesmente eu estudar um pouco do assunto, de repente até conversar com algum profissional, se eu não tenho ideia do meu patrimônio, eu nem conheço o meu patrimônio, eu não tenho a mínima noção de que forma eu quero organizar ele. Quantos filhos eu tenho, se eu não tenho filhos, se eu sou casado, se eu não sou casado, enfim, qual a sua realidade? Você precisa então começar a ter uma ideia estratégica de como você gostaria de organizar e como você gostaria de deixar o seu patrimônio para os seus herdeiros. Então, eu vou dizer que a estratégia de um planejamento patrimonial, de fazer uma holding, começa por você que é o dono do patrimônio e não pelo profissional que vai fazer o seu planejamento. Então, a segunda dica é essa, você precisa começar a fazer o próprio planejamento estratégico. Evidentemente que depois colocar isso tudo no papel, como tudo vai se organizar, é outra história. Mas agora o que você precisa é começar a se organizar. Reúna seus documentos, você tem algum problema no imóvel, não tem? Então começa a reunir essa documentação e pensar como você gostaria de deixar isso aqui organizado para os seus herdeiros, para a sua sucessão. A terceira grande dica que eu marquei aqui para vocês é a seguinte: não caia nessa cilada, nessa bobagem de fazer doação ao testamento. Porque quando a gente não sabe que existe uma solução viável e adequada para isso aqui, as pessoas acabam correndo para o cartório para fazer uma doação ou até fazer um testamento e, na sua inocência, pensando que estão fazendo o melhor. A doação e o testamento são verdadeiras ciladas para a família quando se fala em planejamento patrimonial. Porque a doação, ela tem muitas limitações e também tem um custo muito parecido com o do próprio inventário. E o aumento do imposto de herança vai impactar diretamente também nas doações. Vai fazer com que o custo seja muito maior do que era. Então, se você pensa em economizar, a solução não é fazer uma doação com reserva de usufrutos. E mais, você doou o patrimônio, você já perde o controle dos bens. Se você quiser vender, não é mais seu. Então, é uma solução que não resolve. Talvez resolva para o donatário que já recebeu, mas ele também um dia vai ter que fazer um planejamento. Então, isso é caro, não resolve. O testamento é outro problema, que você transfere lá para aquelas pessoas que vão receber, que vão ser os beneficiários desse testamento, que um dia vão ter que fazer um inventário, pagar um imposto de herança, que vai ser muito, mas muito maior do que é hoje. Então você também não vai trazer uma solução para quem pensa, né, que o testamento resolve. Então não faça o testamento, tá? Essa é a terceira grande dica para você. Testamento e doação, não. A quarta dica é o seguinte: se o seu patrimônio ele tiver alguma irregularidade, pensa assim,
Ah, mas eu não posso fazer um planejamento porque eu tenho só contrato de compra e venda, eu tenho um contrato de cessão de direitos de posse, enfim, sabe aquele contrato que você não passou para a escritura, que você não registrou, ou mesmo se os seus imóveis têm alguma irregularidade, não averbou uma casa, enfim, tem que fazer alguma regularização, você pode fazer um planejamento mesmo com algumas irregularidades no seu imóvel. Evidentemente que nem todas as irregularidades elas podem ficar para depois, mas a grande maioria delas sim é possível que sejam transmitidas para o planejamento patrimonial, contendo ainda essas irregularidades, e depois, evidentemente, você pode regularizar dentro da sua holding, dentro lá da sua estrutura que você planejou para a sua família. Então, ter algum problema no seu imóvel, alguma irregularidade, não é um impeditivo para que você tenha uma holding, tenha um planejamento sucessório bem eficiente e que evite o processo de inventário. A quinta e última dica no vídeo de hoje, evidentemente, que a gente pode ainda explanar um pouco mais este assunto, é o seguinte: não consulte alguém que não seja especialista em planejamento patrimonial. Porque muitas vezes a família vai buscar num advogado de confiança, sabe aquele advogado que você conhece desde criança, que era advogado do seu pai, ou mesmo aquele contador da família, que não é um especialista em holding. Muitas vezes aquele advogado é o especialista em inventário. E talvez ele não seja a pessoa mais indicada para dizer que faça um planejamento patrimonial, evite o inventário, evite os custos do inventário. Talvez ele seja um dos agraciados na hora de receber uns honorários, né, muito vantajosos quando um ente da família venha a falecer. Então, essa dica ela é muito importante. Você precisa ter um especialista que vá te auxiliar no melhor planejamento para você e não para o especialista. Tá bom? Essa dica é a cereja do bolo, porque isso aqui vai fazer a diferença na tua vida, na economia, no planejamento, na holding, enfim, vai fazer com que você tenha um ótimo planejamento e traga os resultados financeiros, né, aquela paz na família que uma holding, um planejamento patrimonial ele pode fazer. Pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Espero que essas dicas aqui sejam válidas para vocês, que você curta esse vídeo, né? Se inscreva aqui no nosso canal, porque eu tenho certeza que essas dicas podem fazer a diferença para você e talvez para muitas outras famílias que venham a ver este vídeo aqui e vão se beneficiar deste conteúdo, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.